Olá, olá, galera. Tamo junto mais uma vez agora dando continuidade ao conjunto dos números não mais naturais, não mais inteiros, mas ampliando cada vez mais essa vertente que é o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais ele veio justamente para ampliar mais ainda a ideia do que tínhamos antes. Antes era só o zero e os positivos. Agora são quem? O zero, positivos e negativos e assim por diante, né? Agora a gente desenvolve um pouco mais esse conceito para os racionais. Quem são os racionais? Calma, não é uma banda de música, mas é esses números aí, ó. Os racionais, turma, são exatamente todo e qualquer número positivo, negativo, zero e que possa ser representado na forma de fração. Então, quando eu tenho lá, repara aí na ideia. Quando eu tenho essa situaçãozinha aqui, ó, eu tenho essa situação em que quem são esses racionais? Não, deixa eu aproximar aqui um pouco mais para a gente falar sobre eles. Ó, que bacana. Então, olha aqui. Então, observe que quando eu tenho aqui chegue. Isso. Agora tá aparecendo essa mensagem chata. Então, ó, quando eu tenho, então lá, um número tipo 2/3, 4/5, 9/10, 25/100, 4/sobre 10. Então, todos esses números que a gente está escrevendo aqui, eles podem ser chamados de números racionais. Se eu posso representar um número na forma de fração, ele pode ser considerado como racional. Isso inclui dizer também que, se eu pego o número 9/3, ele é um número racional. Por quê? Porque quando eu escrevo aqui, ó, 9/3, ele vai ser uma divisão. Oxente, eu posso dizer que uma fração é uma divisão? Claro, por natureza ela é uma divisão. Então, quando eu pego 9/3, ele vai ser igual a 9 dividido por 3, 3. Então, o que é que eu posso pensar? Posso pensar que todo número natural também pode ser racional, certo? Se eu tiver aqui, ó, -10/2, vai ser quem? Vai ser 10 por 2 dá 5. Aí aqui vai ter, ó, menos com mais, vai dar menos, vai ser um joguinho de sinal, vai ficar -5. -5 não é inteiro, logo eu posso perceber que nesta situação, nessa representação, os naturais podem ser representados na forma de fração, com isso ele pode ser também um racional. Um inteiro pode ser representado na forma de fração, com isso ele também vai ser um racional e, consequentemente, qualquer número que possa ser representado na forma de fração, ele é considerado como sendo racional. Tudo bem? O símbolo, como a gente pode observar, para representar esse conjunto é um Q, beleza? No logo, a gente pode observar que quando eu tenho, olha essa representação como é linda. Quando eu tenho um número negativo, positivo e zero que possam ser representados na forma de fração, significa que eu tenho um número racional. Observa uma coisa interessante aqui, ó. Então, quando eu digo aqui, essa é a representação, pessoal. Essa é a representação do conjunto dos números racionais. É um pouco diferente daquelas que a gente viu anteriormente. Ele está dizendo aqui que, ó, os racionais é igual a quem? A x, em que x é igual a A/B. Essa representação aqui já é uma representação de fração, ou uma representação fracionária de um número real não, um número racional. Então, nesse caso, ele diz que esse A aqui que está aqui em cima, ele vai pertencer aos inteiros. Ou seja, ele pode ser positivo, negativo e pode ser o zero. Tudo bem? Na sequência, ele pode ser ainda o quê? Olha aqui embaixo, ó, o B. Já o B, olha o que é que ele diz aqui. O B vai pertencer aos inteiros não nulo. Então, se é os inteiros não nulo, isso significa que tem uma restrição. Que restrição é essa, professor? Significa dizer que
qualquer fração que tiver por denominador zero, ela não é uma fração. Por quê? Porque não existe divisão por zero. Eu não posso dividir, eu não consigo dividir uma certa situação por zero. Mais ou menos o tipo da situação. Eu tenho 10 mil reais, quero dividir para zero pessoas, ninguém vai receber da parte desse valor. Mas se eu tiver zero e quiser dividir para 10 milhões de pessoas, cada uma dessas pessoas vai receber zero reais. Então, nessa situação, nesse contexto simples, então a gente pode observar que não tem divisão por zero. Beleza? Logo, todo número pode estar aqui, positivo e negativo. Só quem não pode estar aqui é o zero. O zero é proibido de estar aqui embaixo. Tá certo? Por não existir divisão por zero. Então, olha só. Vamos agora para os subconjuntos. Quem são os subconjuntos? Nós temos os subconjuntos. Ó, basicamente a mesma relação que a gente viu com os inteiros, né? Nós temos aqui, ó, com o sinalzinho de mais, são os números racionais positivos, que também é conhecido como não negativos. Nós temos também aqui, ó, os números, o conjunto dos números racionais negativos ou não positivos, que é uma nomenclatura que pode ser dita também. Nós temos esse conjunto aqui, que são todos os números racionais não nulos, ou seja, todos exceto zero. Aqui, ó, é a mesma coisa, é a junção desses dois aqui, ó. Quando a gente junta esses dois, a gente tem isso aqui. É o conjunto dos números racionais positivos e não nulos. Ou seja, só vai ter positivo e o zero não vai existir. E do mesmo jeito é nesse outro aqui, ó, né? Então, o conjunto dos números racionais não negativos e não nulos. Significa dizer o quê? Que qualquer número positivo, então quem é que eu posso estar nesse conjunto aqui? Quem é que eu posso colocar nesse conjunto aqui? Eu posso colocar exemplos. Eu posso colocar um meio, certo? Eu posso colocar 0,6, eu posso colocar 7 sobre 2, eu posso ter 25 sobre 100 e uma série de outros que sejam positivos. Lembrando que o sinal de mais no número positivo, ele é opcional. Ele é opcional, não é obrigatório não. Você coloca o sinal de positivo se você quiser. Já nos negativos, é obrigatória a presença. Então, vai ser menos 1 sobre 2, vai ser menos 0,6, vai ser, ponto e vírgula, esqueci dos pontos aqui de cima. Então, vai ser menos 7,2, menos 25 sobre 100. Tudo bem? Do mesmo jeito. Aqui pode ter o zero? Pode ter o zero. Pode ter o zero. Já aqui não. O zero ele não é permitido colocar nesse exemplo. Tudo bem? Ou seja, não pode aparecer 0 sobre 2. Não pode aparecer. Não pode, eu coloco aqui, ó. Não pode, para você não confundir. Não pode. Não pode aparecer 0 dividido por 100. Não pode de modo algum aparecer nada que represente o zero nesse conjunto, certo? Já nos positivos é a mesma coisa de juntar. Pode ter 1 sobre 2, pode ter qualquer coisa, só não pode aparecer um 0 sobre 2, ou qualquer coisa que represente o número zero, tá certo? Do mesmo jeito aqui, pode ter todos os negativos, só não pode ter quem? Isso, só não pode ter o zero. O zero é proibido nessa situação aqui, tá certo? Então, olhe, repare aí, ó. Já nas representações, na reta numérica, é ideal que a gente tenha em mente a seguinte situação. Repare aí, ó. Eu tenho um número. O número, mãozinha, aqui você. Eu tenho um número aqui, por exemplo, esse número, né? O 3 sobre 2. O 3 sobre 2, pessoal, como é que eu posso representar ele na reta numérica usando uma outra forma? Porque se a gente observar, essa forma aqui ela é um pouco difícil de eu usar ela na reta.
Mas se eu pegar, por exemplo, pegar esse número, o 3 sobre 2, pensa, Deus vai passando helicóptero aqui, menos 3 sobre 2, e dividir, porque por natureza a fração é uma divisão, o que é que eu posso fazer lá? Eu vou pegar lá, ó. Repara, 3 dividido por 2, quantas vezes o 2 cabe no 3? Uma. 1 vezes 2, 2, menos 2, 0. Ou 0 não, oxe, vala. Vai ser 1, cara. Que é isso? Errando a tua. Então, ó, vai ser 1. Se eu quero continuar a vírgula, ou quero continuar a divisão, perdão, vírgula lá e 0 aqui. Então, quantas vezes o 2 cabe no 10? 5 vezes. Então, vai ser quem? Repara aí. Isso, 2 vezes 5, 10, menos 10, sobra 0. Então, vou ter uma divisão exata. Então, por que é que esse número aqui, ele vai estar onde ele está? Repara lá, ó, ele vai estar entre quem? Ele vai estar entre os números menos 1, certo? Menos 1 e menos 2. Por quê? Porque esse camarada, essa fração é menos 1 meio. E menos 1 meio vai ser quem? Vai ser maior que menos 2 e menor que menos 1. Oxente, professor, quer dizer que se eu colocar desse jeito aí tá certo? Perfeito. Repara que o seguinte, olhe, quanto mais distante do zero, menor o número é. No caso, ó, para a sua esquerda. Para a sua esquerda ele vai ser menor. Então, se a gente observar bem a situação, vamos ver que o número 2 ou 3 sobre 2, ele é a mesma coisa que menos 1,5. Logo, eu posso representar ele. Fica mais fácil de eu representar o número na reta numérica usando os decimais do que a fração. Pelo menos é a meu ponto de vista. Se você não concorda, então faça do seu jeito. Então, vamos aqui, ó. Sendo assim, como é que eu posso representar agora o número 2? O número 5 sobre 2. Repare, deixa eu sumir aqui para vocês verem. Repare como é que eu posso representar o número 5 sobre 2. É só perceber que transformar isso em decimal, como eu disse, né? Então, ó, 5 dividido por 2. Quantas vezes o 2 cabe no 5? 2 vezes, né? Então, é só colocar lá 2. 2 vezes 2, 4. 5 menos 4 vai sobrar 1. Do mesmo jeito, quero continuar, vírgula aqui, 0 no resto. Quantas vezes o 2 cabe no 5? Ou cabe no 10? 5 vezes. Menos 10 vai sobrar isso. Então, reparei, ó. 5 sobre 2 é a mesma coisa que 2,5. Como é positivo, ele vai ficar à direita da origem, né? Ó, a origem onde é que ela está aqui. Logo, perceba que o 2,5 é maior que o 2 e menor que o 3. Então, por isso que ele fica aqui entre o 2 e o 3. No mais, galerinha, é dizer que é basicamente isso. Essa é a relação que a gente tem na reta numérica quando a gente vai distribuir os números racionais. E o ideal, pessoal, é que a gente continue observando e desenvolvendo essa capacidade de perceber que números racionais também podem ser inteiros e naturais. Quando é que eu vou fazer isso? Quando é que eu vou perceber isso? Quando ele me der, por exemplo, o número na forma de fração. Se ele me dá o número na forma de fração, eu tenho que lembrar que toda fração é uma divisão por natureza. Logo, é só eu fazer essa conversão de número fracionário para número decimal. É uma forma de fazer. Na próxima, a gente aprimora mais um pouco essa situação. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.